Na calada da madrugada, o Caribe testemunhou um ataque fulminante que mudaria o rumo da Venezuela. Em questão de minutos, navios de guerra que deveriam proteger Maduro viraram bolas de fogo e a marinha, que ele chamava de muralha bolivariana, se transformou em ferro retorcido. Mas será que essa operação foi apenas sobre destruir embarcações ou era parte de um plano maior para derrubar um regime inteiro? Os Estados Unidos chamaram de combate ao narcotráfico, enquanto Caracas falava em imperialismo. E você, em quem acredita? O que aconteceu naquela manhã expôs muito mais do que navios afundados. Expôs segredos que Maduro jamais quis ver revelados. Bomba. Imagine acordar com o Caribe em chamas. O sol mal tinha nascido e já havia fumaça cobrindo o horizonte, navios explodindo como se fossem feitos de papel, uma frota inteira destruída sem nem mesmo conseguir disparar um único tiro. Parece cena de um filme, não é mesmo? Mas não, estamos falando de um acontecimento real, a Operação Maré de Ferro, onde um ataque surpresa dos Estados Unidos colocou a marinha venezuelana de joelhos em horas. Agora, pense comigo, um país que se orgulhava de sua frota naval caiu tão rápido. A resposta está no cálculo frio de Washington. Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. Enquanto Maduro tentava se manter no poder, sua marinha tinha deixado de ser apenas um instrumento de defesa nacional, se transformado também no escudo protetor do narcotráfico internacional. Relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontavam a ligação entre almirantes venezuelanos e o famoso Cartel de Los Soles, com registros de navios escoltando cocaína no Caribe e despistando radares americanos. E aí temos a primeira grande ironia. A marinha que deveria proteger o país, na prática protegia traficantes. Afinal, quem realmente estava no controle dessa frota? Maduro ou os cartéis? Washington não tinha dúvidas. Cortar o fluxo de cocaína era a chave para asfixiar economicamente o regime. Segundo as estimativas do governo norte-americano, milhões de dólares passavam por esse corredor marítimo do Caribe anualmente. Dinheiro sujo que alimentava não só os cartéis, mas também o bolso de figuras poderosas dentro do governo venezuelano. Por meses, os Estados Unidos monitoraram à distância a marinha venezuelana através do uso de drones, satélites e voos de reconhecimento, mapeando cada um dos seus movimentos. Será que Maduro sabia que estava tão exposto? Ou confiava demais na ilusão de que Rússia e Irã o protegeriam a qualquer custo? Tudo o que sabemos é que naquela madrugada, enquanto os venezuelanos dormiam, a Operação Maré de Ferro selou o destino da marinha. Às 4h30 da manhã, algo sinistro permeava o mar do Caribe. A poucos quilômetros da costa, o porta-aviões USS Gerald R. Ford e destroyers Arleigh Burke estavam prontos para participar da ofensiva, a infame Operação Maré de Ferro. No convés do Gerald Ford, caças F-18 Super Hornet decolaram armados com cápsulas de guerra eletrônica e o objetivo de neutralizar os radares e comunicações da frota de Maduro. Minutos depois, os radares em Puerto Cabello falharam e ficaram cegos. Poucos segundos depois, os caças IA-18G Growler também entraram em ação, bloqueando completamente as comunicações venezuelanas. Nas salas de controle, telas apagaram, rádios emitiam estática e o chão tremia. Às 5h10, os primeiros mísseis Tomahawk foram disparados de destroyers norte-americanos, precisos o suficiente para acertar alvos a 1000 quilômetros. 2 barcos de patrulha em Puerto Cabello explodiram, iluminando o céu. Agora você deve estar se perguntando como uma marinha que se dizia pronta para enfrentar os imperialistas perdeu sua frota no porto, sem nem conseguir reagir. Mas o fato é que a operação foi ainda mais tática do que o previsto. Imediatamente, os soldados correram desesperados pela costa tentando apagar incêndios ou fugindo do porto. Mas os oficiais venezuelanos já haviam percebido. Nossos radares não funcionam. Nossos barcos estão queimando. Mas o pesadelo só estava começando e com explosões iluminando o Caribe, os Estados Unidos deixaram claro que a marinha de Maduro, ligada aos cartéis,
não resistiria ao ataque. Enquanto os destroços em Puerto Cabello fumegavam, a Operação Maré de Ferro lançava sua segunda onda de ataques. Às 5h30, o som grave de hélices cortou o silêncio. Do horizonte, MH-60R Seahawk, helicópteros de guerra naval americanos, voaram baixo, carregando mísseis Hellfire para acertar alvos com precisão. Várias lanchas venezuelanas tentaram escapar do porto à procura das águas rasas da costa. Em segundos, os Seahawk travaram a mira e dispararam. As lanchas afundaram em chamas, provando a fragilidade da frota de Maduro. Enquanto Puerto Cabello era atacada, os americanos ampliavam o teatro de operações. Sistemas de guerra eletrônica paralisaram bases em La Guaira e Maracaibo, cortando radares e todo tipo de comunicação. Por ironia do destino, a incrível muralha bolivariana do Caribe, como Maduro chamava, caiu sem disparar um tiro. Com seu ataque furioso, os americanos destruíam navios e abalavam a moral venezuelana. Os marinheiros não tinham mais a opção de fugir ou a capacidade de lutar. Cada acontecimento era minuciosamente monitorado por drones MQ-9 Reaper, que transmitiam imagens em tempo real de embarcações e defesas costeiras para o Pentágono. Claramente, a operação não se tratava apenas de destruir navios, mas sim de implantar o terror psicológico nos inimigos. Para os americanos, a frota de Maduro não passava de alvo de treino. Naquela manhã, os portos venezuelanos, que eram considerados fortalezas, viraram um ferro velho em chamas, e quase metade da frota naval estava destruída ou inoperante. No centro de comando, generais erravam olhando para as telas dos seus computadores e radares, todos inoperantes. E o pânico era ainda maior quando, do nada, as bases navais viam seus navios explodirem, ainda atracados, sem chance de defesa. Sem muitas escolhas, Maduro foi à TV Nacional, alegando que o ataque falhou e que nossa marinha é firme. Infelizmente, as redes sociais contradiziam diretamente a sua fala, mostrando em peso imagens e vídeos de navios destruídos. Vendo que sua propaganda mentirosa não conseguia competir com a verdade, Maduro mudou o discurso e agora falava em vitória moral. Um discurso que não simpatizava em nada à população, que sentia na pele o cansaço das filas de fome. O que todos queriam mesmo era saber por que eles estavam enfrentando os Estados Unidos e quando tudo aquilo acabaria. A própria marinha já era alvo de desprezo e alguns venezuelanos viam a destruição dos navios como o fim do apoio aos cartéis. Era óbvio que o governo estava perdendo sua autoridade. Afinal, um dos seus maiores símbolos de poder tinha virado piada e nem mesmo os militares confiavam em seus generais. Com um simples ataque que durou apenas algumas horas, os americanos destruíram navios e abalaram a credibilidade do regime. A destruição dos portos venezuelanos agitou a geopolítica da região, começando pela Colômbia e Brasil, que reforçaram a segurança nas fronteiras, temendo que os cartéis, sem a proteção da marinha venezuelana, tentassem fugir. Cuba, como sempre, condenou os Estados Unidos, acusando-os de fomentar a guerra na América Latina. Mas, com recursos escassos, Havana não podia oferecer apoio militar à Venezuela. Já a Rússia tentou um movimento ousado contra os americanos, condenando publicamente o país por violar o direito internacional, mas não tendo êxito em conseguir apoio. O Irã enviou apenas comunicados de solidariedade. Longe das preocupações, Panamá, Colômbia e países do Caribe recebiam bem a ofensiva americana, que prometia menos cocaína em suas fronteiras. Tentando justificar suas ações, os Estados Unidos agiram rapidamente com um anúncio oficial que afirmava o seguinte: esta operação não foi contra o povo venezuelano, mas contra as redes criminosas que oprimem a região. O mundo acreditou na justificativa dos Estados Unidos ou viu apenas uma expansão de sua influência na região? Tudo o que podemos afirmar com certeza é que Maduro foi ficando mais isolado, sua diplomacia enfraquecida e seus aliados, sem ação, apenas assistiam. A situação interna do país era devastadora. Se fora do país, Maduro estava cada vez mais isolado. Dentro dele, o ataque abalou mais do que navios.
destruiu a confiança no exército venezuelano. Enquanto a desconfiança sobre o governo crescia, ficava o questionamento. Como os americanos sabiam onde cada navio estava? Como acertaram com tanta precisão? Muitos suspeitavam de um traidor interno. Naquele momento, generais e oficiais passaram a se ver como possíveis traidores. Maduro, cercado por guardas, trancava-se em reuniões secretas, sem confiar nem nos aliados mais próximos. O regime estava dividido e enfraquecido, e muitos já sussurravam pelos cantos que a melhor saída era abandonar Maduro e estabelecer contato com os Estados Unidos. Relatos sugeriam almirantes planejando uma rendição. Maduro, que pregava uma pátria forte e unida, não conseguia mais unir seu alto comando. E a oposição não perdeu tempo, convocando manifestações nas ruas com milhares de pessoas indo às praças protestar. Os Estados Unidos estão lutando por nós. Sem dar o braço a torcer, ele ainda insistia em seu discurso, tentando unir o povo uma luta contra o imperialismo americano. Mas quem estava há anos na fila do pão e vivendo sob hiperinflação queria resistir a mísseis Tomahawk? No fim, o regime acabou encurralado, enfrentando um exército dividido e um povo cada descrente, incapaz de convencer até seus generais. Se os mísseis Tomahawk destruíram os navios, o efeito mais letal da Operação Maré de Ferro foi invisível: a implosão da economia clandestina que mantinha Maduro de pé. Relatórios apontaram uma queda de 40% nas rotas de cocaína do Caribe para o México e os Estados Unidos. Sem a proteção da Marinha venezuelana, os cartéis ficaram vulneráveis, e a Guarda Costeira americana intensificou as interceptações de carregamentos. Além de todo o caos geopolítico e da perda militar, agora o governo tinha que lidar com o encerramento do fluxo dos dólares que sustentava o regime. Milhões semanais deixaram de chegar aos cartéis e ao governo, agravando a crise em um país já devastado pela hiperinflação. O dólar disparou e os alimentos ficaram 2 vezes mais caros em apenas uma semana. O pão, já escasso, tornou-se quase inacessível e a população viu o custo de vida explodir. Como em todo regime autoritário, o povo pagou o preço, enfrentando filas por comida, enquanto a elite chavista buscava novas rotas para o tráfico. Maduro mal tinha tempo de lidar com os problemas internos, o que deu a oportunidade perfeita para Washington agir no cenário internacional, buscando apoio para justificar a operação. E os primeiros a se prontificar foram a Colômbia, Brasil, Panamá e países do Caribe como Trinidad e Tobago, que viam na queda da Marinha venezuelana maior segurança regional. Com isso, o discurso da Casa Branca de que a operação visava redes criminosas e não o povo venezuelano foi ganhando força tanto do público quanto de outros governos. Mas um rumor estranho circulava pelos bastidores. Segundo alguns diplomatas, a Venezuela podia não ser o único alvo da operação, e outros locais da América Latina podiam ser os próximos. Washington mirava só Maduro ou enviava um recado aos cartéis da região? Essa era a pergunta que preocupava os grandes cartéis na Colômbia e no Brasil. Seja qual for o motivo, os países latino-americanos desaconselharam viagens à Venezuela, aprofundando o isolamento diplomático de Maduro. Além disso, as embaixadas em Caracas reforçaram a segurança. Maduro, que só conseguia responder através dos seus discursos insistentes, havia sido abandonado pelo mundo. Os cartéis, antes protegidos pela Marinha, enfrentavam a fragilidade de sua aliança. No fim daquele dia, tudo o que restava da Marinha venezuelana, que se dizia protetora do Caribe, era apenas destroços. Com uma operação de apenas algumas horas, os Estados Unidos fizeram o que sanções e protestos não conseguiram. Enfraqueceram Maduro, dividiram seus generais e isolaram seu regime. Eles iriam parar por ali ou o alvo era também o governo chavista? A derrota de Maduro era clara. Enquanto ele pregava seu discurso de resistência patriótica, mas o povo, sofrendo com a crise, ironizava. E para completar, os Estados Unidos, que antes eram chamados de imperialistas, já estavam sendo vistos por muitos como aliados. A operação também alertava os cartéis do mundo inteiro.
ninguém está fora do alcance de Washington. Até hoje não dá para saber o que caiu primeiro naquela madrugada: os navios venezuelanos ou a credibilidade de Maduro. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que os Estados Unidos realmente estavam combatendo o narcotráfico ou usaram esse pretexto para tentar derrubar um regime incômodo no quintal da América? O relógio de Maduro continua correndo, mas até quando? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!